Gente, boa noite, tudo bem? Eu quero contar para vocês um pouquinho como que foi o processo da minha decisão para começar a, a ser mentorada. Como que iniciou isso daí? No, no início, no início desse ano, eu tive uma descompensação emocional bem forte, bem séria. E, na verdade, tudo isso aconteceu porque, para quem não sabe, em 2018 eu fiquei viúva. Então, na minha cabeça, quando tudo isso aconteceu, eu achei que eu conseguia superar isso sozinha. Então, assim, eu já estava em acompanhamento com psiquiatra, tomando medicação, só que eu tinha tido alta das terapias. Então, eu achei que não precisava buscar mais terapia e que eu dava conta sozinha de simplesmente me livrar do peso, da carga, do luto e de tudo mais. E então, como se diz, eu fui tocando. E algumas coisas realmente eu consegui me levantar, eu consegui superar. Só que quando foi é, início desse ano, um pouco antes da pandemia, eu tive a descompensação emocional. Foi bem forte isso daí, eu tive crise e tudo, surtei. E com tudo isso, a minha mãe, ela teve a iniciativa para eu poder começar, para eu poder voltar no psiquiatra. Então ela marcou a consulta tal para mim. Passei no psiquiatra, ela foi junto comigo. E nisso eu comecei a ser medicada. Na verdade, era um medicamento que eu já tomava, né? Há muito tempo atrás, há muitos anos atrás. E então eu só continuo, eu só retomei a, a essa medicação. No caso, foi com outro psiquiatra, foi em outro consultório, foi totalmente diferente. Foi uma consulta, na verdade, bem produtiva. Porém, eu comecei a perceber que só a medicação não estava fazendo efeito. Eu precisava de muito mais que aquilo. E no início da pandemia, tal, nisso eu fiquei desempregada e não tinha como eu passar no psicólogo. Só a medicação começou a não fazer efeito. Eu comecei a ter crises de ansiedade, uma atrás da outra. Eu não sabia como lidar com isso. Então, o que aconteceu? Eu assisti uma, uma palestra, né, online, da Débora Vinite, ela é minha mentora hoje. E quando terminou essa palestra, foi uma palestra super produtiva, gostei muito, tal, agregou muito. Assim que terminou a palestra, eu fui falar com ela no chat no direct, aliás, do Instagram. E a gente conversando e tal. E depois de um tempo, acho que depois de umas 2 semanas mais ou menos, ela começou com um processo de mentoria comigo. E ali eu comecei a ser mentorada. Só que o meu grande problema era ter que enfrentar o medo e enfrentar a dor lá atrás. Então, assim, eu olhava para o meu medo, eu via ele do tamanho de um monstro, entendeu? Enorme, gigante, uma coisa assim surreal. Então, começou. Eu lembro que no primeiro processo da mentoria foi só um bate-papo e tal. A partir da segunda mentoria, ela aplicou uma técnica. E nessa técnica eu tinha que lidar de cara, digamos assim, com o meu passado. Gente, isso foi horrível. Horrível assim, no meu ponto de vista, entendeu? Mas aquilo, na verdade, estava sendo um bem para mim, tão grande, tão grande. E eu estava tirando um peso dos meus ombros. Foi através dessa técnica, chorei muito, chorei horrores. E quando terminou tudo isso, que eu voltei ao meu estado normal, que eu voltei de novo em mim, e ali eu chorando muito e tal, eu percebi que eu tinha que mergulhar em mim, que eu tinha que me rebuscar. Eu tinha muito mais para poder buscar em mim e me perdoar do que eu imaginava.
E na verdade eu tinha muita coisa para jogar para fora também do que eu pensava. E então, quando eu fiz todo esse processo, foi como um processo de lavar, digamos que assim, que lavou a minha alma, digamos assim. E eu tinha uma dor aqui nos ombros que era insuportável. Gente, depois dessa técnica, eu juro pra vocês, essa dor no ombro foi embora, foi totalmente. E depois veio o segundo processo, né, da mentoria. No terceiro processo foi aplicada essa mesma técnica. E nessa mesma técnica eu também tirei um peso do meu ombro surreal. E com isso, quem me acompanha no Instagram percebeu que eu comecei a colocar em prática tudo que eu tenho aprendido na mentoria. Então, para mim, foi uma forma de gratidão eu aprender tudo isso e estar repassando para as pessoas. E é uma coisa que eu falo, se você se notar, se perceber e falar assim, não, eu preciso passar num psiquiatra, eu preciso passar num psicólogo, eu preciso passar numa medicação, preciso tomar uma medicação. Gente, isso não é fraqueza, pelo contrário. Você se reconhecer e perceber o quanto você precisa de ajuda, isso é sensacional, isso é magnífico, isso assim é surreal de tão bom que é. Então, meu conselho para todo mundo é olhem para dentro de si, se permitam, entendeu? E não carreguem esse peso no ombro. Muitas das vezes a gente carrega um peso de uma cobrança que não é nossa, entendeu? De um mundo que não é nosso. A gente precisa muitas das vezes se olhar para dentro de nós, ao invés de ter medo do passado, a gente enfrentar ele. Sabe como que eu via? Essa forma de me rebuscar era como se eu estivesse numa praia e visse o oceano todo preto e que eu precisaria entrar dentro dessa água para poder rebuscar alguma coisa muito preciosa lá dentro. E o meu medo era entrar dentro dessa água de novo, entendeu? Então, assim, a partir do momento que eu fiz o meu primeiro mergulho, digamos assim, dentro dessa água, que é dentro de mim, eu só percebi que tudo isso para mim era muito pequeno e eu poderia e posso, como vocês também podem, fazer isso muito mais vezes. Então, assim, se vocês puderem passar, ter essa experiência por tudo isso, eu aconselho vocês a fazerem. Então, assim, na medida do possível, se vocês puderem, vai lá na minha página, @Vivi na Rede, tá? E lá eu tenho colocado tudo que eu tenho aprendido durante esse processo da mentoria, durante esse processo do meu aprendizado, entendeu? O autoconhecimento, que isso é muito importante a gente se entender, para vocês terem uma ideia do impacto da mentoria na minha vida. Eu tava com sérios problemas com sono, mesmo tomando medicação e tudo. Eu não conseguia dormir. Gente, eu aprendi técnicas para poder dormir, entendeu? Eu aprendi técnicas, por exemplo, quando a gente recebe aquele peso negativo, ao invés da gente ficar remoendo aquilo, a gente se concentrar e falar assim, pronto, isso me afetou hoje, mas a partir de amanhã a minha vida precisa continuar, entendeu? A partir de amanhã não, no mesmo dia, porque assim, você vai viver aquele momento, vamos dizer, de dor, de chateação, mas você tem que perceber que tem um mundo externo te esperando, entendeu? Que existem pessoas à sua volta que dependem do seu brilho, que dependem do seu sorriso, e ninguém, além de principalmente você, se olhar no espelho e falar assim, nossa, como eu tô bem, como eu consigo sorrir, e pessoas darem esse feedback para vocês. Isso é sensacional. Então, assim, acompanhe a página. Eu decidi fazer esse canal, entendeu? Então, assim, eu vou começar a gravar vídeos também para poder falar mais para vocês em relação a tudo isso que eu tô vivendo. Tem muito assunto legal aí para poder vir. E eu peço para vocês curtir,
comentar e compartilhar, porque só assim eu vou saber para você, eu vou poder entender e saber onde eu devo melhorar, onde tá bom, entendeu? Onde ali eu tenho que buscar mais informações, entendeu? E tudo isso, o fato da gente se conhecer só dá um gás muito maior pra gente. Então, gente, um beijo. Boa noite para todo mundo, entendeu? Fiquem com Deus e se cuidem.